Olá pessoal, Alexis Marinho do canal AWA Investimentos para darmos continuidade à nossa série de vídeos de carteiras do canal, onde nós veremos quais são as ações que nós iremos aportar, quais empresas entraram na nossa carteira, por qual motivo, por qual preço nós compramos, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Primeiramente, recapitulando quais são as carteiras que nós teremos aqui no nosso canal. E a AWA Investimentos propõe as seguintes três carteiras. Nós vamos ter a carteira de trade previdenciário, a carteira de dividendo projetivo e a carteira da distância da mínima 52. Pessoal, essas três carteiras têm em comum que a variável de dividendos. Então, em maior ou menor grau, as três carteiras terão recebimento de dividendos, porque nós entendemos que dividendo e renda passiva é o caminho para crescimento de patrimônio, para construção da sua liberdade financeira, tá bom? Então, porém, o que nós vamos ver aqui? Que a carteira de trade previdenciário e a carteira do dividendo projetivo, o que elas têm em comum? Elas têm, perdão, a carteira do trade previdenciário e da distância da mínima 52 têm em comum que o aporte delas serão baseadas na mesma tabela, que é a tabela da distância da mínima 52, que é uma tabela que nós do canal AWA Investimentos postamos diariamente atualizada para vocês. Agora, qual é a grande diferença entre essas duas carteiras? A diferença é que a carteira do trade previdenciário tentará, através de compra e venda das suas posições, conseguir algum ganho a mais através da rentabilidade das ações. Enquanto a carteira da distância da mínima 52 não ficará fazendo vendas a princípio das suas posições e ficará apenas comprando através da tabela da distância da mínima e colhendo frutos através dos dividendos. Agora a gente tem que falar um pouco sobre a nossa carteira de dividendo projetivo, que é a carteira que a gente vai analisar mais especificamente hoje. Pessoal, a carteira de dividendo projetivo, ela também tem o foco em dividendo, ela não terá giro de carteira, o foco dela não é compra e venda de ações, ela vai apenas focar em comprar, tá? Então ela vai comprar, encarteirar essas ações para poder colher o fruto que são os dividendos no longo prazo. Além disso, a decisão de aporte dela não será pela nossa tabela da distância da mínima 52. Na verdade, o aporte dela será decidido pela nossa tabela de dividendo projetivo, que é, como eu já falei, uma tabela que a gente posta diariamente aqui no canal AWA Investimentos, atualizado todos os dias, projetando as empresas que mais pagam dividendos, tá bom? Então, a seguir, vamos dar continuidade com o nosso vídeo, vendo qual foi todo o nosso racional por trás da tomada de decisão de incluir as ações que efetivamente entraram nessa nossa posição inicial na carteira de dividendo projetivo. Pessoal, dando continuidade aqui ao nosso vídeo, qual o próximo passo? O próximo passo é a gente entender qual o funcionamento da nossa tabela de dividendo projetivo. Como eu falei, a nossa carteira de dividendo projetivo vai se guiar por essa nossa tabela, que é atualizada e postada diariamente no nosso canal. E o que nós temos aqui? É uma tabela que está ordenada pelo maior dividendo projetivo para 2024, que também é a projeção para os próximos 12 meses. O que nós temos aqui no topo? Nós temos Bradespar com 13,3% de dividendo projetado para 2024. Depois nós temos Leve3, Banrisul, BB Seguridade, Banco do Brasil, Taesa e CPFL Energia, seguida por Semin e Vale. Então essas são as principais ações que estão no topo da nossa tabela. E qual vai ser o nosso critério aqui de decisão
para as primeiras ações que vão entrar na nossa carteira. Pessoal, Bradespar é uma holding do Bradesco que basicamente possui apenas ações da Vale. Sendo assim, nós entendemos que ser acionistas da Bradespar acrescenta um risco maior ao nosso investimento, porque a Bradespar, em algum momento, ela pode resolver reter parte do dividendo que a Vale distribui para ela. Tá bom? Então, se Bradespar é o topo da tabela e ela, na verdade, colhe dividendos da Vale, a nossa primeira ação a entrar na carteira, nós escolhemos a Vale, pessoal. Tá bom? Então, nós entendemos que Vale está num preço bom para ser comprada, tanto é que ela está aqui no top 10 da nossa tabela, e entre Bradespar e Vale, a gente prefere ser acionista diretamente da Vale. Tá bom? Então, Vale, primeira ação que vai entrar na nossa carteira. Qual a próxima empresa? Depois a gente tem a MAHLE Metal Leve, na segunda posição da nossa tabela, projetando 12% de dividendo. E nós, então, iremos acrescentar a MAHLE Metal Leve, que é uma empresa de autopeças. A gente vai falar um pouco mais ainda no canal. Tá bom, pessoal? A próxima, a gente começa a ter 3 empresas da área de bancos e seguros. A gente tem Banrisul, a gente tem BB Seguridade e a gente tem Banco do Brasil. Banrisul com 11,44, BB Seguridade projetando 10,68 e Banco do Brasil projetando 10,35. A nossa decisão aqui ficou para Banco do Brasil. E por quê? Porque Banco do Brasil paga 8 vezes por ano e a gente quer ver essa recorrência de pagamentos na nossa carteira. A gente quer ver esse fluxo de pagamento de dividendo acontecendo, porque isso motiva a gente, isso fortalece a estratégia de dividendos. Tá bom? Então, depois de Vale, próxima empresa a entrar na nossa carteira, Banco do Brasil. Em seguida, nós temos 2 empresas do segmento de energia, que é a Taesa e a CPFL Energia, ambas projetando próximo de 10%. E qual foi o nosso critério aqui de decisão entre uma e outra? Nós resolvemos optar pela CPFL Energia, porque enquanto a Taesa é uma empresa do setor de energia que atua exclusivamente no subsetor de transmissão de energia, a CPFL ela atua tanto no setor de geração, distribuição e também transmissão. Então ela tem mais fontes de receita e fluxo de caixa. Tá bom? Então a gente entende que ela oferece uma diversificação maior e por causa disso a próxima empresa da nossa carteira fica sendo CPFL Energia, tá bom? Então a gente tem Vale, a gente tem MAHLE Metal Leve, a gente tem Banco do Brasil e agora a gente completa a nossa carteira com essas 4 empresas e a gente vai ver como que a gente fez agora a distribuição do nosso capital inicial entre essas 4 empresas, ok? Vocês podem ver que nós escolhemos 4 empresas baseadas em quê? Baseadas na nossa tabela de dividendo projetivo, ok? A gente olhou quais eram as empresas que estavam mais interessantes no top 10 da nossa tabela no dia que nós iniciamos essa carteira e estas foram as 4 empresas que nós escolhemos para começar o nosso aporte inicial, que foi de R$20 mil. Vocês podem ver aqui, ó, o total de movimentação. Esse foi o valor que a gente investiu, tá bom? O valor do nosso aporte inicial de 20 mil. E nós fizemos a divisão igual das 4 posições, tá bom? E como vocês podem ver, já está tendo uma alteração, uma atualização aqui de rendimento em relação à cotação. Pessoal, quando que a gente fez o início efetivamente da carteira? Vocês podem ver que nós definimos o início da carteira no dia 25/3.
tá bom? Então toda essa evolução que vocês estão vendo aqui de rentabilidade é do dia 25/3 para cá, tá bom? Então vamos voltar aqui para a carteira. A carteira está aqui. Essa foi a variação que a gente teve até hoje, tá bom? Eu estou gravando esse vídeo hoje aqui no dia 2 de abril. Então, esse foi o fechamento da nossa carteira no dia de hoje, tá bom? Então, vocês podem ver que até agora a gente teve praticamente quase nada de variação aqui de cotação, 0,19% da carteira, tá bom? É claro que algumas empresas tiveram uma variação um pouco maior. Vocês podem ver que a Vale já subiu 1,6% desde o dia que nós iniciamos a carteira, enquanto a Metal Leve caiu quase 2%. Mas com essa distribuição aqui da carteira, nossa carteira se manteve por enquanto em relação ao patrimônio bem estável. Mas, pessoal, é importante frisar que o foco dessa carteira aqui não é a valorização na rentabilidade, na cotação, no patrimônio total. Apesar de que o patrimônio vai crescer com os aportes e com os dividendos que nós vamos receber, o foco dessa carteira aqui é receber dividendos. Então, é isso que nós vamos acompanhar de forma mais atenta, no detalhe, porque o que nós queremos ver nessa carteira aqui é o aumento, o crescimento dos dividendos recebidos ano a ano, tá bom? Essa vai ser a nossa métrica de evolução da carteira. É isso que nós queremos ver essa carteira aqui, bastante dividendo crescendo ano a ano. Pessoal, dando continuidade aqui à nossa apresentação da carteira de dividendos projetivos, a gente tem que falar um pouquinho sobre cada um das empresas que nós nos tornamos sócios aqui na nossa carteira. Pessoal, o Banco do Brasil é uma empresa que não precisa de apresentação, é o maior banco privado do Brasil com abrangência nacional. É um banco que tem uma carteira de crédito muito forte no agronegócio, ok? E também é o banco que concentra a maior parte dos servidores públicos do Brasil. Agora eu gostaria de apresentar para quem não conhece a CPFL Energia. Pessoal, CPFL Energia é uma empresa com mais de 100 anos de existência, uma empresa que trabalha com geração e distribuição de energia. Então, a gente pode ver aqui que praticamente 8 bi vem da receita da empresa, vem de distribuição, 3,7 bi de geração e 1 bi de transmissão. Tá bom? Então, uma empresa que atua nas 3 áreas, nos 3 subsetores da parte de energia: distribuição, geração e transmissão. E é uma empresa que tem uma atuação mais concentrada em São Paulo e na região sul. Como vocês podem ver, São Paulo aqui pega essa área toda, lembrando que São Paulo é um estado muito grande, e aqui no sul também uma região bem grande de atuação da CPFL, tá bom? A gente consegue ver também que a parte de geração de energia não é somente composta por hidrelétricas, tá bom? Na verdade, eles têm 46% da geração vindo de usinas hidrelétricas, outros 32% vindos de fontes eólicas e aqui 11% de pequenas centrais hidrelétricas. Então, é uma empresa que não tem uma concentração tão grande assim na hidrelétrica, possui uma certa diversificação para não ficar dependendo somente das chuvas, ok? Dando seguimento aqui, a gente consegue ver o crescimento do resultado financeiro da empresa ao longo dos últimos 3 anos, ok? Você pode ver aqui o crescimento do EBITDA e também o crescimento do lucro líquido. E aqui CAPEX é a parte de investimento que a empresa faz para não só crescer, mas também manter todos os ativos funcionando em perfeita ordem.
e aqui a estimativa de CAPEX para os próximos anos, tá bom? A gente pode ver que vai ter um pico de investimento em 2024 e 2025 e, pelo menos até o cronograma atual, vai ter um declínio, uma diminuição gradual dos investimentos que precisarão ser feitos. Pessoal, dando continuidade aqui à nossa carteira, a gente tem que dar uma olhada agora na próxima empresa que nós resolvemos iniciar a carteira como sócios, que é a MAHLE Metal Leve, que é uma empresa que fabrica autopeças automotivas, tá? E que vem apresentando ótimos resultados e com ótimo crescimento dos seus dividendos. É uma empresa que possui várias fábricas, como vocês podem ver aqui, e o que mais nos interessa, já que a nossa carteira tem foco em dividendo, vocês podem ver que nos últimos anos a empresa vem apresentando um crescimento muito forte na distribuição de dividendos para os seus acionistas. E é justamente isso que nós estamos tentando capturar aqui na nossa carteira de dividendos. Pessoal, por último, porém não menos importante, nós temos a Vale, que é a quarta e última empresa do nosso aporte inicial aqui da carteira. Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, tá bom? Exportadora de minério de ferro, especialmente para a China. E ela sempre teve um histórico de pagar dividendos. É claro que, por se tratar de uma empresa de commodity, depende da economia, depende do preço do minério e depende basicamente do quanto a China está aquecida com a sua economia. Mas vocês podem ver que a gente consegue ter uma distribuição praticamente constante de dividendos, porém, por se tratar de uma empresa de commodities, é uma empresa cíclica, então haverá anos mais fortes e anos um pouco menos fortes na parte de dividendos, porém, ainda assim, comprando num preço bom, nós entendemos que a Vale pode ser um ótimo negócio e é por isso que ela está na nossa carteira, porque no momento ela se encontra com um preço, como vocês podem ver aqui em cima, um preço baixo em relação ao seu histórico, tá vendo aqui? A gente pode ver, por exemplo, aqui que de dezembro do ano passado para cá, a empresa já caiu mais de 16%, tá bom? E se for pegar o preço aqui que a gente pagou, que foi próximo de 60, quase 20% a menos desse último topo ali de R$ 74. Se a gente aumentar o nosso histórico para 5 anos, a gente pode pegar aqui, ó, onde a Vale bateu R$ 85, e se a gente olhar para agora, a gente está comprando com um desconto de quase 30%, tá bom? É por isso que nós entendemos que a Vale foi uma opção interessante para a nossa carteira de dividendos, ok? Então, pessoal, olhando aqui a nossa carteira, essa é a composição inicial da carteira com esses quatro ativos que têm histórico e vocação para pagar dividendos, tá bom? Então, nós vamos postar periodicamente a nossa tomada de decisão dos próximos aportes, tá bom? E nós convidamos todos vocês a acompanhar esse nosso estudo de investimento com foco em dividendos e também não percam, no próximo vídeo nós vamos também mostrar as outras carteiras de estudo do nosso canal, que serão as carteiras de trade previdenciário e a carteira da distância da mínima 52, ok? Então, pessoal, eu vou me despedir por aqui, o nosso vídeo termina agora. Eu espero que vocês estejam gostando dessa nossa série de carteiras de estudo de investimento. Peço para vocês deixarem um like, peço para vocês compartilharem com seus amigos investidores, tá bom? Então, pessoal, fico por aqui. Bons investimentos e até a próxima.